conteúdo, então, que relaciona a primeira parte da atividade é aquela parte que relaciona o desempenho e que é resultado dos parasitas dos componentes e também do comportamento de um circuito durante as transições dos níveis lógicos. Até agora a gente estava assumindo que um circuito digital tinha níveis lógicos nas entradas sempre bem definidos. Que a gente sempre tem níveis lógicos altos e baixos bem definidos, e esse tempo aqui para transicionar entre um e outro é muito pequeno. Até nas simulações de portas lógicas que a gente fez até agora, esse tempo de transição era muito pequeno. Isso é feito tanto para permitir um maior desempenho, porque quanto menor esse tempo de comutação, mais alta a frequência que eu vou conseguir comutar o circuito. Essa transição vai demorar menos tempo, proporcionalmente. Mas também esse tempo de transição influencia o consumo de energia do circuito. Eu peguei uma porta lógica só e simulei uma daquelas portas lógicas, verificar aqui uma NOR, e simulei ela com esses tempos de transição nos sinais de entrada com dois valores diferentes. Vocês conseguem ver que aqui os tempos de transição são bem mais rápidos do que aqui. Certo? Aqui em cima tem os valores deles. Eles são à esquerda a gente tem o tempo de comutação em 10 picosegundos e à direita em 1 nanosegundo. Isso quer dizer 100 vezes mais lento à direita do que à esquerda. Tá, se é ótimo e seria muito bom que todos os circuitos comutassem o mais rápido possível, a gente sempre queria essa comutação curta aqui, rápida, né? Mas os próprios parasitas do sistema e a limitação na capacidade de fornecer pulsos de corrente das próprias portas lógicas que vêm antes fazem com que a gente deseje ter uma transição rápida, mas nem sempre a gente consegue carregar aquelas capacitâncias tão rápido, então elas vão ficar mais lentas sempre. Isso é considerado nos passos de projeto no circuito integrado. Se a gente observar aqui embaixo, ó, só por curiosidade, ó, quando eu gerei essas transições bastante rápidas, observem o nível que chegou os picos de corrente consumidos na fonte, aqui no sinal de baixo. A escala foi até 800 microamperes, ele consumiu um pouco menos que isso. E negativo, a escala foi até menos 400 microamperes nas comutações, porque afinal, transições que eu gerei numa fonte ideal na entrada geram correntes altas ao carregar e descarregar aquelas capacitâncias parasitas. Já aqui, quando eu fiz com que a fonte ideal na entrada realizasse uma transição mais longa, em taxas de variação de tensão mais lentas, mais baixas na entrada, a gente pode ver que o consumo de corrente foi bem menor, os picos, olha só. Olha a escala como ficou menor em comparação com aquela lá, e olha o máximo da escala aqui também como ficou menor em comparação com o que estava lá. Por outro lado, se a gente observar bem, ainda que esses picos ficaram bem menores, a duração deles ficou mais longa, por causa desse efeito de que vai ficar mais tempo transicionando a porta lógica do nível alto para o baixo. E na média, se a gente observa aquela situação que tem os picos maiores, o consumo médio foi menor de corrente do que essa situação em que a transição é mais lenta. Tá, mas aí o que me justifica isso? Aceito palpites. Qual é o motivo disso, afinal? Porque eu permitir que ele transicione mais lento vai consumir mais corrente na média. O que vocês veem nessa situação? O que vocês imaginam aqui? Ó? Esse aqui é exatamente o circuito sendo simulado lá. Vocês podem observar que tem uma pequena capacitância parasita aqui simulada, aqui 10 femtofarad, é uma capacitância bem pequena, mas é comparável com as capacitâncias de entrada de outras portas lógicas ligadas à saída dessa. Quais são os palpites de vocês? Qual seria o motivo para, quando a transição é mais lenta, bastante mais lenta, né? Nesse caso 100 vezes mais lenta, eu tenho um consumo médio de corrente maior? No tempo, em condução, professor? Sim, mas olha só, a lógica CMOS, a questão por trás dela, eu não estou te dizendo que está errado, concordo com isso aí, mas a lógica por trás dela não é que sempre só tenha ou o braço de cima conduzindo ou o braço de baixo conduzindo? É isso aí, né? Sim. Desde o início eu falei para vocês, olha, a lógica tem que ser montada de uma forma que nunca conduza o braço de cima, lógica P, e o braço de baixo, lógica N junto. Como é que tu me explica isso aí de repente? Eu estou aceitando palpites que eu acho importante ver como vocês enxergam isso aí.
Deixa eu voltar umas semanas atrás aí. Lembram lá quando a gente estudou os estágios de amplificação? Tinha... Os componentes não tem uma curva lá, que a partir de quando a tensão entre gate e source no transistor NMOS medida aqui, ou entre gate e source no transistor PMOS medida aqui. A partir do momento que essa tensão excede o threshold, ele começa a conduzir a corrente, né? Ele permite que passe corrente no dreno dele. Peguei como exemplo um transistor só aqui. Tá certo isso? Sim. Nesse caso aqui, nós estamos alimentando com 5 volts essa pilha de transistores. Vamos analisar só um deles. Ó. Vamos esquecer que existe esse transistor aqui. Vamos esquecer que existe esse aqui. Esse aqui está em curto-circuito e esse aqui está em aberto. Imagine que esse sinal entrada A, ele está ligado junto aqui, né? Ligado numa fonte. O que acontece quando eu estou com a fonte em 0 volts? Quem liga e quem desliga aqui? Quando a fonte está em 0 volts, a entrada... Liga o superior. Ligo de cima, o PMOS está conduzindo. E esse NMOS aqui de baixo, M1, não tem tensão suficiente para ligar. Ele desliga. Quando a fonte de entrada está exatamente no extremo oposto, que está em 5 volts, tá a mesma tensão de alimentação, esse de cima aqui não tem tensão VGS para ligar, e esse aqui tem. Então esse aqui conduz 100% e aquele lá não conduz. E aqui no meio do caminho? Quando não está bem em 5 volts e não está bem em 0 volts aqui. Aí fica os dois acionados? Perfeito. Durante esse tempo aqui, mesmo que seja curto, tempo de transição, os dois transistores são acionados ao mesmo tempo. Por um tempinho curto, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a transição demorava somente 1 nanosegundo aqui. E eles ficaram aí conduzindo por um tempo razoável, os dois juntos. Como é que a gente consegue observar isso? Vamos olhar primeiro aqui, ó. Nesse caso, a gente fez uma transição na entrada B. Ó, transição na entrada B. Então vamos focar nela aqui, ó. Entrada B é essa. Entrada B é essa que está ligada nessa fonte. Ok? O que acontece inicialmente? A tensão na entrada B estava alta, esse transistor M4 estava conduzindo e o M3 estava... Não, desculpe. O transistor M13 estava conduzindo e o M4 estava bloqueado. Tensão alta na entrada. No momento que começou a descer aqui, chega num certo momento que o M3 ainda tem tensão suficiente para ficar ligado. Só que a tensão VGS do transistor M4, já que M2 está em condução também, a tensão VGS que surge, que é a diferença entre a entrada e VDD, alimentação positiva, 5 volts aqui, excede o threshold. E M4 começa a ligar, que é mais ou menos aqui, a gente começa a ver que M4 começa a conduzir, aqui. Ó. A corrente de M4 e a corrente de M2 são exatamente idênticas aqui, ó, porque eles estão em série, essa curva mais alta. E à medida que continua descendo a tensão na entrada, aumenta ainda mais essa corrente M4 e de M2, junto aqui, esse sinal de cima. Vocês observam. Mas para onde vai essa corrente aqui, durante essa transição? Olha, a corrente vai chegar nesse nó aqui e vai se distribuir. O que a gente observa? I carga é a corrente que vai carregar as capacitâncias parasitas da carga. É uma parte significativa aqui, ó. Esse que eu estou pontilhando aqui, essa linha amarela mais escura, ou alaranjada. Mas, parte significante também vai para o próprio M3. Porque afinal, o M3 e M3, essa curvinha aqui, ó, ele ainda está conduzindo. Até o momento que a tensão de entrada baixa suficientemente para desligar a M3. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, a tensão de entrada baixou tanto que a M3 desligou. Perfeito. Aí a M3 parou de roubar, vamos dizer assim, a corrente de M4. A partir desse momento, toda a corrente que vem de M4, que vem aqui de cima, ela vai carregar essa carga parasita na saída. Que é efetivamente o que a gente quer, que suba a tensão na saída. Para levar a tensão na saída a essa transição aqui, ó. Também tem um detalhe aqui, se a gente observar bem com cuidado aqui embaixo, ó, bem menos significante, né? Uma ordem de grandeza menor a corrente, mas tem um pouquinho de corrente fluindo pelo M1. Quem é que me explica isso? O M1, a entrada A, está o tempo todo em 0 volts, e continua em 0 volts o tempo todo, então ele está desligado. Por que tem um pouquinho de corrente fluindo no M1 aqui? Uma corrente de fuga? O nome. Eu vou te dar uma dica aqui, olha só. Ela sobe e daqui a pouco ela desce um pouquinho. Ela não é uma corrente constante.
Existe uma corrente, efetivamente, que se chama corrente de fuga, mas ela tem uma componente constante o tempo todo. Tem tensão, tem uma corrente ali. Não é esse caso, porque a gente está vendo aqui que essa corrente ocorreu durante a transição e depois ela vai diminuir de novo. Mas o que eu posso dizer aqui? O M1, o dreno dele, também tem componentes parasitas ligados com o source, tem componentes parasitas ligados com o gate dele. Então, além de carregar a capacitância parasita da carga, que tem aqui fora, das outras portas lógicas que vão vir aqui, também tem capacitâncias parasitas dos próprios componentes que têm que ser carregados. Observem bem com cuidado aqui embaixo, que também tem um pouquinho de... Quando o IM3 desliga aqui, essa curva aqui em amarelo mais claro, no momento que ele desliga, ainda assim não cai a zero a corrente dele, ele segue mais ou menos a curva do M1, aqui ó, caindo essa corrente. Então, a corrente M4, a partir desse instante aqui, mais ou menos, ela começa a só carregar componentes parasitas, tanto do M1, quanto do M3, quanto da própria carga na saída. Então existem diversos diferentes fatores aí de consumo dessa energia que é consumida durante a transição. Uma parte significante é consumida em função de um transistor de cima estar ligado simultaneamente ao de baixo, mas outra parte significante também, se a gente observar as correntes aqui, é consumida pelas próprias capacitâncias parasitas da carga e capacitâncias parasitas dos outros componentes. Não é possível aqui a gente diferenciar porque a gente só tem acesso a uma corrente aqui no modelo do transistor M4. Mas parte dessa corrente que vem do VDD também está alimentando e está carregando a capacitância parasita do M4, a capacitância parasita do M2. Qual a componente aqui que diminui significativamente quando a gente faz a transição mais rápida? A duração desse pulso aqui, ó, que era a responsabilidade, ocorria porque o M13 estava ligado junto com o M4, vai diminuir significativamente, vai ficar muito mais estreito. Porque quando a gente faz uma transição rápida na entrada, essa aqui foi uma transição lenta intencionalmente para a gente conseguir ver esses efeitos. Ele diminui bastante. Mas a quantidade de corrente que vai ser drenada da alimentação para carregar esses componentes parasitas, que é essa outra parte significante aqui, essa carga aqui dos componentes M1, M3, essa parte aqui de carga da corrente da capacitância parasita de carga, essas aqui são independentes da transição ser rápida ou lenta. Ela vai gastar essa energia, quer dizer, essa corrente vai ser drenada do VDD e resultar em perda de energia para carregar esses componentes parasitas, que esses não mudam com o tempo de transição. E se a gente observar aqui, ó, a soma de tudo isso aqui, essa corrente M4, aqui são exatamente essa componente aqui que foi drenada dessa fonte aqui, só está com uma convenção invertida de corrente saindo ou entrando no nó aqui. Essa parte agora, a gente vai ver um passo a passo, não seguindo um método rígido assim, mas mostrando quais são os passos para chegar lá e fazer a concepção de portas lógicas com uma lógica complexa. O que é uma lógica complexa? A gente só viu basicamente ali NOR e NAND até agora. E a concepção de portas lógicas mais complexas, elas são portas lógicas capazes de implementar aqui, ó, lógicas mais maiores do que somente uma NAND ou uma NOR. E uma vez que a gente tem portas lógicas mais complexas, a gente vai ver que elas são mais eficientes tanto em área necessária, que é resultado da quantidade de componentes diferentes que a gente vai ter que fabricar, de dispositivos, MOSFETs e interconexões metálicas lá, como também, por terem menos componentes sendo alimentados, elas vão ter, obviamente, um consumo de potência menor também. Qual é o método sugerido aqui, o passo a passo sugerido para a gente montar nos dois sentidos, né? Montar a partir de um circuito, descobrir qual a lógica que ele tem, ou então a partir de uma lógica que a gente quer, descobrir como vai ficar o circuito. Então, vamos tentar fracionar as coisas. O primeiro ponto, eu sugiro olhar para o ramo dos transistores NMOS, que é a parte de baixo da porta lógica, que é ligado na alimentação negativa ou ground aqui. Por que isso? É mais fácil a gente raciocinar qual é o nível lógico das entradas e quando a saída vai ser ligada com zero, do que a gente tem que ficar invertendo a tensão do gate e pensando quando a saída vai ser ligada na alimentação lá em cima, no ramo dos PMOS.
Então a primeira pergunta que eu tento responder aqui é: quando a saída será ligada no nível lógico baixo ou tensão zero? Quais são as condições em que a saída vai ser ligada em nível lógico baixo aqui, nesse exemplo? Eu vou tentar responder isso aqui. Uma linguagem bem natural. Quando C estiver em nível lógico alto, quer dizer, quando isso aqui ligar, ou quando A e B estiverem em nível lógico alto, quando esses dois transistores aqui simultaneamente ligarem. Isso é uma linguagem natural, né? Eu posso ainda, para deixar bem claro, botar um parênteses aqui, ó. Uma condição é quando C estiver em nível lógico alto e outra condição é quando A e B estiverem em nível lógico alto, entre parênteses, para não ter aquele problema de precedência entre operações. A e B ou C. Se eu transformar essa expressão em linguagem natural aí numa expressão lógica, a gente vai ter isso aqui. C ou A e B. Vocês concordam comigo? É fácil fazer esse passo aqui? Sim. Ok. Mas olha só, isso aqui respondia à questão de quando vai ser ligado o nível lógico baixo. Então quer dizer que isso aqui tem uma lógica invertida. Não é quando C estiver ligado em 1 em nível lógico alto, a saída vai para o nível lógico alto. É ao contrário. Isso aqui garante que vai para o nível lógico baixo. Então eu vou ter que barrar toda essa expressão. Quer dizer, vai ser zero quando C ou, parênteses, A e B. Vocês entenderam? Quando eu liguei a saída em zero. Então, a expressão final ficou barrada aqui. Como todas aquelas portas lógicas lá, NAND, NOR, NAND de 3 portas, NOR com mais portas, elas também tinham essa lógica, elas eram barradas todas. Porque quando os sinais de entrada entram, sobem, fica um nível lógico alto, os condutores NMOS conduzem para o nível lógico baixo, para ground aqui. Então a saída vai para baixo. Naturalmente, essas portas lógicas vão ser sempre barradas. Mas chegando até aqui, é tranquilo de tentar entender isso? Se eu tiver essa expressão aqui, eu faço o passo a passo ao contrário. Eu forço com que ela fique barrada, tiro o barrado fora dela, pego só o C AND OR A AND B, separo essa componente aqui fora e faço. Quando a saída vai ficar em zero? Quando C, então eu boto C em paralelo. Também a outra condição na qual a saída vai para zero é A e B. AND quer dizer que está em série. Então, A em série com B. Isso é a condição que vai dar zero. Então, eu tenho que primeiro transformar a minha expressão que eu quero implementar em algo que tenha o barrado completo. Aí eu removo ele e implemento aquilo que sobrou embaixo, que é isso aqui. Eu só quero mostrar para vocês que eu consigo ir do circuito para a expressão lógica e seguindo essa lógica aqui de imaginar quando a saída vai ser ligada em ground, eu consigo fazer o sentido contrário e montar o circuito a partir de uma expressão lógica qualquer. Desde que o primeiro passo é transformar essa expressão lógica pelas igualdades que vocês conhecem numa expressão lógica que seja barrada. E como é que eu faço então a partir disso aqui para montar o ramo de cima? Aqui só tem transistores NMOS. Como é que eu vou montar o ramo de cima agora? Mostrei aqui como a gente fez para obter, nos dois sentidos, a partir do circuito obter a expressão, interpretando que o OU é coisas em paralelos, o AND é coisas em série. Agora eu pego esse braço de baixo, o NMOS, eu tenho que garantir que ele nunca vai ficar em curto-circuito com alimentação positiva. Mas eu vou ter que criar um circuito que faça a lógica inversa dessa, para quando a saída não estiver ligada em ground, no nível lógico baixo, ela fique ligada no nível lógico superior. E se a gente observar as duas juntas aqui, ó, a gente tem que implementar, toda vez que for série, implementar paralelo. Toda vez que os NMOS estão em série, a gente vai ter que transformar isso aqui em paralelo. Vejam bem, 2 NMOS em série vão gerar 2 PMOS em paralelo. Ok? Vamos chamar isso aqui de grupo 1. 2 NMOS em série viraram 2 NMOS em paralelo. Agora a gente pega o grupo 2 que estava em paralelo com o grupo 1 e bota o grupo 2 em série com o grupo 1. Essa troca entre série e paralelo garante aquela propriedade que nunca vai ter um curto-circuito que vai ligar a alimentação positiva da alimentação negativa. E ao mesmo tempo, eu não preciso nem ficar me preocupando em rever essa expressão lógica aqui e ver se efetivamente ela vai implementar isso com os PMOS também. Essa
troca entre série e paralelo garante que o braço de cima vai ser ativado quando o de baixo não estiver ativado. Mais uma vez, CMOS, lógica complementar. E a porta lógica inteira, para a gente observar ela de uma vez só aqui. Então, tem essa parte de cima, essa parte de baixo aqui, seguindo isso, e ela implementa não agora uma função simples, mas uma função razoavelmente complexa já. C ou A AND B barrado. Peço para vocês aqui, quantos dispositivos eu precisaria para montar essa mesma expressão lógica aí, só que agora só com aquelas portas NAND e NOR que a gente já conhece lá. Lembram que cada porta NAND e NOR, com 2 entradas, tem 4 componentes. O basicão lá, o beabá que a gente viu quando a gente começou a montar portas lógicas. Se eu vou decompondo essa expressão, quantos dispositivos eu vou ter no final para implementar isso aqui? Seguindo aqui mais ou menos esse passo a passo. Eu separei numa linguagem mais fácil do que a expressão lógica aqui. E eu vou tentar observar aqui, ó, eu tenho uma AND, quero multiplicação aqui na expressão lógica, e uma NOR. Para implementar a AND, eu tenho que fazer uma NAND mais um inversor. Então eu vou ter uma NAND que tem 4 dispositivos e um inversor que tem 2. Para implementar uma NOR, são só 4 dispositivos. NOR de C com alguma coisa. Então eu tenho no total 10 dispositivos, 10 MOSFETs. Nessa solução aqui em cima, que a gente viu que a gente compactou ela, implementou a mesma lógica, a gente tem só 6. É um ganho aqui de em torno dos 40% menos área requerida para implementar essa função aqui do que aquela lá. E também tenho quase certeza que o ganho de consumo de potência é muito melhor que esse. Reduz muito mais. Então, é um segredo para otimizar a produção de circuitos digitais implementar portas lógicas que são complexas, que têm expressões complexas. Agora eu deixo pela criatividade de vocês imaginar como é que é o processo de projeto de um circuito integrado. Realmente os projetistas vão ficar olhando manualmente e catando cada porta lógica para ver. Uma porta lógica é uma lógica super complexa, várias OR, várias AND, tudo implementada junto, com essas estruturas série em paralelo. O projetista vai ficar catando lá na biblioteca de células para ver qual ele vai precisar para implementar uma parte da lógica lá. Imagine um processador aí que tem barramentos de 64 bits. Cada bit tem que ser processado individualmente. Pensem aí um pouco para vocês, para ver se vocês conseguem imaginar um nível de complexidade no processo aí, que vai ser o nosso tema da próxima aula e da seguinte. Como são feitos, qual é o procedimento de projeto de circuitos integrados. Analógicos e digitais, isso aqui tem a ver só com circuitos digitais. Mas imaginem aí, você partir lá do nível do processo, para montar os dispositivos por camadas químicas e litografia lá diferente, e subindo a hierarquia, que vocês já estão vendo aqui, que uma porta lógica para uma expressãozinha já tem 6 componentes. Vão crescer, a gente vai ver exemplos aí com dezenas de componentes. Cada portinha lógica mínima. Os processadores modernos aí têm milhões de portas lógicas, bilhões de portas lógicas, quem sabe. Já que eu já assustei vocês bastante aqui com um projeto de portas lógicas complexas e com essas métricas de desempenho todas, vamos dar uma olhada numa coisa bastante ilustrativa aqui, que é a segunda parte da aula, segunda parte da atividade. Nessa parte da atividade eu vou abrir um terminal para vocês aqui, que eu sou logado num servidor que tem os programas de projeto, uma fabricante chamada Cadence, e esses programas são licenciados para a universidade para uso em estudo, ensino, pesquisa, mas esses são ambientes de projeto padrões na indústria. Quer dizer, se você for em qualquer empresa grande, se vocês forem em aquelas várias foundries que a gente tem lá, que eu já comentei com vocês, XFAB, TSMC, UMC, Seitec mesmo, ou forem lá nas fábricas da National Instruments, que eles têm linhas lá que eles projetam os próprios amplificadores, ou então amplificadores com conversores analógico digital, digital analógico, instrumentação própria. Também se vocês forem em fábricas como da Intel, tanto a fábrica quanto o escritório de projeto, eles têm linhas de programas similares a esses aqui. Então isso aqui não são programas que eu instalo no meu computador pessoal, porque a licença ela roda em rede e eu tenho que estar na rede da universidade para poder utilizar. Essas licenças têm valores aí bastante altos, mas são padrões e a gente tem acesso, principalmente em algumas disciplinas dedicadas de engenharia elétrica para projetos de circuito integrado. Talvez vocês possam até pedir como DCG se vocês têm interesse. Ou então, engenharia da computação usa bastante também.
eles têm disponível esse tipo de ferramenta para ser utilizada nas disciplinas. O que eu quero mostrar para vocês aqui é, primeiramente, que toda a estrutura de trabalho, isso aqui é a tela inicial, quando eu vou abrir essa ferramenta, e basicamente eu vou abrir aqui Library Manager, que é o meu gerenciador de biblioteca. Aqui eu vou ter tudo que é estrutura física e organização dos meus projetos que eu tenho nessa pasta aqui. Eu abri uma pasta de um projeto que eu criei, tem um procedimento lá para criar ele do zero, mas inicialmente eu só criei isso aqui, ó, circuito importado 1. Esse é o meu projeto. Tudo isso aqui são definições criadas pela tecnologia. Quando eu criei esse projeto, eu disse que eu tinha uma tecnologia que eu iria utilizar nele, que é a XH035, que é lá daquela XFAB, daquela Foundry. A gente vai ver nas aulas seguintes sobre metodologia de projeto o que está envolvido aqui junto. Mas o restante aqui, ó, isso aqui são bibliotecas com células já prontas, com algumas funcionalidades. E só essa aqui realmente é o meu circuito que eu importei e que eu vou olhar com vocês. Então, o que aparece aqui? Aqui são as bibliotecas de coisas diferentes que eu tenho, elas não precisam estar nem na mesma pasta que eu estou usando. E dentro dessas bibliotecas existem células, que células são partes pequenas do projeto. Eu não monto um esquemático com milhões de componentes numa folha só, esquemático. Então ele é montado hierarquicamente. E eu sei que a célula daqui se chama IPv4 config pads aqui. Essa é a célula principal desse projeto. E aqui, depois da célula, eu tenho vistas. Nesse caso, a única vista que eu tenho aqui conhecida se chama layout, que é realmente o desenho físico, as geometrias para desenhar e fabricar aquele componente. Eu vou abrir ele aqui. Mas vocês vão ver lá que em outros tipos de componentes, quando a gente olhar as células lógicas, a gente tem várias vistas, que são aqui, ó, só geometrias, vocês conseguem observar. São aqueles retângulos lá que vão ser necessários para a fabricação. Se a gente for abrir outra dessas bibliotecas, por exemplo, uma biblioteca aqui de cells, que, se a gente voltar na aula lá, é aquela biblioteca que a fabricante XFAB nos forneceu para a gente usar naquela tecnologia, a gente pode projetar nossas próprias células lógicas. Mas, sinceramente, pegar uma biblioteca de células lógicas prontas é muito mais fácil. Requer muito menos esforço e elas já são validadas. Não vai ter erro funcional, elas vão ter desempenho já bem caracterizado. Se eu clicar em uma célula qualquer aqui, deixa eu escolher uma legal aqui. Uma bem simples, na verdade. Uma célula bem simples. Eu vou abrir o símbolo dela. Um símbolo é só uma vista de projeto, só pra gente ver ela como é que ela fica no esquemático. É isso aqui. Isso aqui tudo tá na aula de vocês lá, no Moodle também. É simplesmente um buffer. Uma entrada e uma saída. A entrada A, saída aqui. A entrada A segue o mesmo nível lógico da saída aqui. Eu posso pegar e abrir aqui o layout também, que é o desenho físico dela. O que é o layout? É o desenho físico de uma célula só, pequenininha. Esse desenho físico de uma célula vai ser usado e replicado todas as vezes que eu precisar daquela lógica dentro de um circuito complexo aqui. Nesse exemplo aqui, eu acredito que pode ser que tenha até um buffer aqui em algum lugar. Aqui o inversor, no acaso. Aqui é um layout equivalente a o que uma célula dessa seria. É outra função lógica, não é essa. Mas para mostrar que isso aqui é só uma pecinha pequena que vai ser usada para montar o circuitão grande lá depois. E o que vocês conseguem enxergar aqui dentro dessa célula buffer? Não segue as mesmas convenções do que a gente tinha no MicroWind lá para descrever as geometrias dela. Mas também tem um circuito equivalente aqui. O que vocês conseguem me dizer aqui dentro? Vocês vendo assim esse layout, talvez tem coisas aqui que vocês consigam apontar direto já. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar grande parte dela. Não consigo aproximar de uma forma muito melhor aqui esse zoom. Aqui. É o máximo que eu consigo aproximar esse zoom, ficar bom. Eu consigo dizer para vocês, para adiantar aqui, é que essa aqui é a entrada. Esse aqui é um pino A. Se eu parar aqui em cima, eu acredito que eu consigo selecionar ele, ele vai dizer aqui do lado que é um pino. Aqui é o texto A, mas na verdade isso aqui é um pedaço de metalização, pino. E eu também consigo dizer que aqui é um pino de saída Q. Aqui eu consigo dar um zoom, ó, e mostrar o texto Q. O texto não vai ser fabricado, mas ele está ali só para nos ajudar a identificar. Esse pedacinho, essa geometria aqui, desenhada com esse padrão aqui, representa metal 1. Se
Se a gente olhar na legenda aqui do lado, metal 1. Esse padrão ali de textura. O que vocês conseguem enxergar aqui mais? VDD, alimentação positiva, tradicionalmente ele fica em cima. E ground, alimentação negativa, fica embaixo. Nos facilita bastante. O que vocês enxergam de dispositivos aqui agora? Esse é isolamento, esse verde? Um óxido? Verde. Vamos olhar aqui. Verde. Eu vou confirmar para ti. Polissilício. Polissilício é aquele metalzinho fino que forma os gates dos transistores. Ah, Então, olha só. Uma coisa que tem lógica. Faz sentido nesse aspecto. Pino A é uma metalização que, se você olhar, ela não está ligada em nada, a não ser nesse pedacinho de gate aqui, ó. sim. Então, dá uma olhada aqui embaixo. Aqui embaixo também, ó. Tá vendo que esse verde se espalha por aqui? Então, embaixo desse pino A, ele só tem uma via. Se a gente olhar esse quadrado azul, é um contato. É um contato entre as camadas, né? Infelizmente, aqui eu não tenho a vista em 3D. Mas a camada mais alta aqui vista é metal 1. Depois tem um contato com a parte de baixo, que é polissilício. Posso clicar aqui e olhar, ó. A camada é polissilício. Poli 1. Ok. Então, uma dica aqui é que esse retângulo comprido aqui é um baita de um gate. O que mais vocês enxergam aqui? Para identificar os componentes, eu tenho um método que até hoje não falhou. Eu pego e primeiro risco onde é que está a alimentação. Ground vem até aqui. Ground vem até aqui. E VDD, alimentação positiva, vem até aqui. Ó. Aí eu já começo a deduzir umas coisas. Olha, quem está ligado em VDD geralmente é transistor tipo P. Quem está ligado em ground é transistor tipo N. O que mais eu sei daqui? Eu sei que transistor tipo N, ele tem uma difusão NMOS aqui, que eu não consigo abrir a legenda e correr aqui para vocês agora, mas ela é essa rosinha aqui, ó. Uma difusão tipo N. Então a parte ativa desses transistores está aqui dentro dessa difusão. Tipo N. O que vocês conseguem enxergar aqui agora? Eu tenho uma entrada que vai ligada num gate, que é esse retângulo compridão aqui de cima a baixo. Só que o gate só se forma sobre uma difusão tipo N, onde ele vai atrair as cargas ali. E o source desse transistor está ligado em ground sempre, na parte de baixo. Alimentação negativa. Então dá para identificar que aqui dentro, ó, esse retângulozinho aqui tem todas as partes que a gente precisa para um transistor tipo N. Ele tem um contato que liga ele à direita na alimentação negativa. O centro tem uma fita aqui, um retângulo de polissilício. Ele tá toda essa área sobre uma difusão tipo N. E o outro lado de cá tem um contato também com metal 1 aqui. Muito provavelmente, isso aqui é a primeira coisa que eu estou assumindo agora. Isso aqui é muito provavelmente o dreno de um transistor NMOS. Esse contato que eu estou apontando aqui. Que os outros componentes vocês vão conseguir enxergar aqui, então, seguindo essa mesma lógica. Pro lado de cá, para a direita, eu consigo ver a mesma estrutura. Ainda é uma implantação tipo N. Também tem um gate aqui, que vem lá de cima, eu nem sei de onde vem ainda, mas também tem um retângulo que é um gate. Também tem um contato que está em ground e o outro lado está num contato aqui, uma metalização. Opa, que está ligado na saída. Aqui é o que aquele que a gente olhou? Então essa aqui é a saída do circuito. Essa metalização. Então aqui eu digo que tem outro transistor, tipo NMOS aqui. Source no meio, dreno do outro lado e o dreno está ligado na saída. Quem é que me ajuda a identificar aí onde é que estão os transistores PMOS aqui, então? E me digam por que eles estão aí. Voltando lá em cima, lembram daquele poço tipo N, grandão, que tinha embaixo dos transistores tipo P? Esse amarelo aqui, com essa textura, é um poço daqueles. Grande, que é aquela camada mais profunda. N-well, tá aqui ó, na legenda. Dentro dele, desprezem essa parte de cima aqui. Essa parte de cima aqui é para polarizar esse poço N-well para ele ficar com a polaridade VDD. Mas aqui dentro dela, se a gente observar bem,
tem um retângulo desse formato aqui, ó. P-imp, implantação P. Esse azulzinho aqui, vocês estão vendo? Ó, ele vem daqui, aqui, aqui até aqui. Um retângulozão azul. Então aqui dentro tem um substrato tipo P, um poço tipo N well, dentro dele uma implantação tipo P. Já tem as camadas suficientes para conseguir montar um transistor tipo P aqui em cima. O que a gente tem que ter mais depositado aqui em cima? Em alguma região a gente tem que ter depositado um gate. Aqui tem um gate, que para poupar, por que eu vou fazer uma mentalização entre os dois? O mesmo pino de entrada que liga no polisilício de um lado, liga no outro continuamente. É mais econômico do que eu ficar fazendo vários contatos para ligar entradas em diferentes partes de gate. Então, é um gate contínuo aqui. Um lado desse transistor PMOS está ligado em VDD, que é o terminal de source, ou fonte. Tem aquela difusão tipo P, tem um gate e tem um terminal de source ligado na alimentação positiva. Olha, quase 100% que isso aqui é a parte ativa do transistor PMOS. O outro lado vai ser aqui, então, um dreno. Um transistor PMOS. A gente consegue ver que aqui, de cima, então, daqui tem um transistor PMOS. Aqui tem em série um transistor NMOS. Aqui é um caminho que pode ser percorrido por uma corrente DC. Um transistor tipo N, um transistor tipo P. E aqui no meio, no gate deles, entra um pino com sinal lógico. Sinal A aqui. Isso aqui não é exatamente um estágio inversor. Com essa montagem, um transistor tipo P ou N. É um inversor simples. Essa parte aqui. Eu só estou olhando para o lado de cá até agora. Essa metade aqui. Aqui. Vem no meio. Se eu parar agora e observar bem, esse pino do central aqui está entre o transistor PMOS e NMOS, está ligado com uma metalização e um contato no outro gate, que é, por acaso, simétrico aquele ali, pro outro lado. Mas pro outro lado, então, tem um transistor PMOS em cima também e um NMOS embaixo também. Se seguir aquela mesma lógica, observando as camadas, e aqui é o pino de saída. O que monta isso aqui, então? Dois inversores numa sequência. Pino de entrada A, inverte a lógica para esse pino intermediário aqui no meio e vai para o Q na saída. Então, para a gente ter um buffer, que a gente olhou lá na representação esquemático dele, BUX1, o símbolo dele era simplesmente uma porta lógica passando direto, sem troca, sem aquela bolinha que indica a inversão, né? Então é um buffer que não inverte. Ele é construído por dois inversores, porque afinal, lógica CMOS só consegue criar coisas barradas, pelaquela questão de que os transistores NMOS conduzem da saída para baixo e os transistores PMOS conduzem da saída para cima. Então, para fazer um buffer que simplesmente segue o sinal e amplifica ele, eu tenho que ter dois inversores em sequência. Aí, eu deixei para vocês aqui um questionamento. Por que tem BUX1 e BUX20? Esse aqui, da direita à esquerda, é exatamente o layout que a gente acabou de analisar, olha só. Tem um pino A, tem um pino Q. A gente consegue identificar aqueles transistores ali, PMOS, transistores aqui, NMOS. Mas tem um outro cara que se chama BUX20. BUX1, BUX20. A lógica deles é a mesma. O número no final não tem a ver com lógica. O que para vocês parece a diferença desses componentes aí? O que você consegue identificar nesse layout do BUX20 aqui? O que ele é diferente? Aqui também tem um pino de entrada. E aqui também tem um sinal intermediário. E aqui tem um pino de saída. Esse deve ser o Q. Esse deve ser o A. O A está ligado somente num gate aqui, que é enorme nesse caso. E o Q está ligado em alguma aranha de coisas aqui. O que você consegue enxergar nessa aranha de coisas aqui? Eu vou abrir esse mesmo layout aqui do BUX20 lá no software que eu consigo dar zoom e mostrar as camadas separadamente. Então, BUX20. Eu vou pegar aqui a vista layout dele, que é o desenho físico.
Eu vou clicar aqui em cima do gate para conseguir destacar ele. Vocês conseguem ver quando eu clico em cima do gate, tudo que fica branco aqui? Ó, essa estrutura do gate aqui, quando eu paro o mouse em cima, ela já fica amarela. Ó. Sim. É um gate enorme, né? Quer dizer, o sinal que for ligado aqui, no A, ele vai ao mesmo tempo vir para todos esses gates, que são um transistor NMOS aqui, em paralelo com outro transistor NMOS aqui. Porque eles têm o source em comum, o gate vai pelo mesmo sinal, porque esse gate formou um H grandão aqui, e o dreno está ligado em comum, então são dois transistores NMOS em paralelo aqui embaixo. Como se a gente desenhasse isso. Dois transistores NMOS, os dois sources estão ligados juntos, os dois drenos estão ligados juntos, e os dois gates também são ligados juntos aqui na entrada. Dois transistores NMOS aqui embaixo. Se a gente observar bem com cuidado, aqui em cima também tem dois transistores PMOS. Toda aquela análise das camadas são as mesmas, ó. Um NWL grandão, uma difusão tipo P aqui. Tem tudo necessário para ter dois transistores PMOS aqui em cima. Então aqui tem um transistor PMOS e aqui tem outro transistor PMOS. Também estão arranjados de uma forma que eles estão em paralelo. Se a gente olha bem, as saídas aqui, nesse sinal intermediário do centro aqui, ó, são ligadas juntos. Então os drenos deles são ligados juntos, é o que está aqui embaixo. Os gates deles também são ligados juntos. A gente pode ver isso aqui. E os sources deles aqui em cima, que estão ligados à alimentação positiva, também estão ligados juntos aqui. Então, isso aqui é a estrutura dos PMOS que tem em cima. Isso aqui é a estrutura dos NMOS que estão aqui embaixo. E aqui está ligado na alimentação negativa. E no centro tem um sinal que é comum, que é um retângulo grande aqui, vários retângulos de metal 1. Então eles estão ligados juntos aqui. Qual é a lógica então dessa primeira etapa que tem aqui? Pode parecer algo super simples aí. Isso aqui é ligado à alimentação negativa. Desculpa, esse aqui é o sinal de entrada. Mas qual é a lógica que tem esses transistores aqui? Qual a porta-lógica implementada por isso aqui? Ó, os dois transistores de baixo estão ligados no mesmo sinal de entrada, os dois de cima também estão ligados no mesmo sinal de entrada A, porque o gate deles é todo junto, comum. Então, olha só, tudo isso aqui formou um inversor. Também, NMOS para baixo, PMOS para cima, só que o W efetivo, a largura dos transistores, que antes era bem estreitinha, a gente conseguia ver lá nesse layout anterior, é que olha qual é a largura efetiva de um transistor aqui em cima. Se a gente for observar agora, aqui, eu consigo medir a largura, dando um zoom aqui, pegar uma medida daqui, mais ou menos até aqui. Esse aqui tem 3,9 micrômetros de largura. Enquanto eu vou abrir o anterior, a mesma escala que a gente tinha aqui. BUX1. O anterior tinha largura 2 micrômetros. Então o W, a largura do transistor, na primeira célula lá, X1 era menor. E agora na X20 já é bem maior do primeiro estágio ainda. Dois transistores em paralelo é equivalente a ter dois transistores de 3,9 micrômetros. Equivalente a ter um transistor de 2 vezes 3,9. 7,8 micro de largura. Então a capacidade de corrente desse transistor aqui é quase 4 vezes maior, desse transistor equivalente, né, do que aquele daquela porta lógica anterior. Que a gente observou aqui, que tinha só 2 micrômetros de largura. Todos eles têm o mesmo comprimento de canal, o mesmo L. Queremos observar aqui, o mesmo L aqui é 0,35. Por isso que a tecnologia se chama XH035. É a largura mínima, o comprimento mínimo de um transistor. Se a gente observar, todos os gates têm um comprimento mínimo aqui. 0,35, 0,35, todos eles, em qualquer célula. Então aqui a gente tem um estágio inversor, só que com uma capacidade muito maior de fornecer corrente, porque os W são maiores, tanto dos PMOS quanto dos NMOS. E esse próximo estágio aqui, se a gente for observar bem, vejam bem o tamanho desse gate que vem
do sinal de saída do primeiro estágio aqui. É ligado num gate também, que na primeira célula lá era um gatezinho pequenininho aqui, ó, um retângulo de cima para baixo. E nessa célula X20 é uma aranha enorme aqui, ó, um pedaço de polissilício que se espalha para um monte de lugares. Mas o que é interessante aqui? Aqui em cima a gente tem equivalente a um PMOS, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro. Se você for olhar a mesma lógica que a gente olhou para ver que esses dois são em paralelo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transistores PMOS e todos estão com o terminal de source junto na alimentação positiva e o terminal de dreno ligado nesse nó intermediário aqui no meio, que é uma aranha aqui, bem grande também. Então são 10 transistores com largura 3,9 e comprimento mínimo, ligados em VDD, em PMOS, e embaixo também outros 10 tipo N, com largura equivalente múltipla também, como se tivesse um transistor com um W muito grande, porque multiplica por 10 o W de um deles individual, porque tem 10 dispositivos em paralelo. Aqui, se a gente observar bem, é equivalente a um transistor grande, tipo PMOS aqui para cima, e um transistor grande, NMOS aqui para baixo, também ligados por um nó central, e esse nó central é onde sai o pino Q também. Então esse aqui é um outro estágio inversor, só que com uma capacidade de corrente muito, muito, muito maior do que aquele primeiro lá, que tinha dois estágios inversores com tamanhos pequenos, com Ws pequenos, 2 micrômetros. Aqui os Ws são, além de o W ser maior nesse sentido, se a gente medir na vertical aqui, também existem transistores múltiplos. Então a capacidade de corrente desse aqui é muito menor. Muito maior, me refiro. W muito maior. Quer dizer que quando tiver ligado várias células lógicas aqui na saída dele, eu posso ligar dezenas de células lógicas, talvez centenas aí. E ele vai conseguir fazer uma transição muito mais rápida nesse nó de saída, porque ele tem maiores transistores aqui com Ws maiores. Mas também ele vai sofrer de todos aqueles efeitos que a gente viu na primeira parte da aula lá, que é durante a transição, os Ws são muito maiores, quer dizer que os transistores vão conduzir muito mais corrente e vão gerar um mini curto-circuito durante a transição. Muito mais longo também. Vai consumir mais energia, mas vai conseguir ter muito menos atraso do que se no mesmo nó, na mesma capacitância parasita de saída, eu ligasse esse buffer X1 aqui. Esse aqui demoraria muito mais tempo para fazer uma transição no nó de saída com a mesma capacitância parasita. Então, se a gente for observar essa biblioteca de várias células que tem aqui, disponíveis, células digitais, quase todas elas têm várias versões de tamanhos diferentes. Por isso, o último número que a gente olha, X1, X2, X4, X1, X2, X4, outro tipo de célula lógica aqui que termina com X3, X4, aqui, BUC, X16, X20, BUC, X3, cada uma delas é maior que as anteriores, mas a lógica é a mesma lógica que tem antes aqui. Elas implementam essa lógica com transistores maiores para ter maiores capacidades dinâmicas. E aqui nós chegamos então na parte final da aula, que é na parte síncrona dela, que eu deixei aqui, nós analisamos os layouts dessas células e eu vou deixar mais 2 layouts para vocês compararem de células lógicas tipo NOR e tipo NAND, para vocês identificarem os componentes aqui dentro. Ok? Nos layouts é possível ver aqueles transistores lá. Eu vou pedir para vocês tirarem. Não é uma atividade para entregar. Não vou pedir para. Não vai ser avaliada dessa forma, mas faz parte da atividade que vai ajudar vocês a fazer a atividade avaliativa que está proposta já. Eu quero que vocês olhem cada um desses layouts e vejam qual é o circuito que está implementado em cada um deles e qual a função lógica. E mais uma vez vocês conseguem observar que elas têm capacidades de drive, que é capacidade de corrente delas, também múltiplas. Essa aqui, por exemplo, X1 e X4, são esses layouts aqui de baixo. Essa aqui tem capacidade de drive X1 e X3, são esses layouts diferentes aqui embaixo também. Essa aqui é uma NOR, isso, e essa aqui é uma AND. Vejam, não é uma NAND, é uma AND. Então cuidado com o que vocês vão encontrar aqui no meio. E como é que a gente vai usar então todas essas células aqui? Qual é o resultado final disso? Como é que elas vão ser montadas? Essa aqui é uma foto daquele circuito inteiro que eu mostrei para vocês aqui inicialmente. Ó.
É um circuito projetado por inclusive uma equipe da graduação lá do Gmicro. E é um circuito digital que implementa algumas funções do protocolo IP, por isso o nome do projeto é IPv4. Eu acho que eu já mostrei um exemplo para vocês no início do semestre, e essas células que tem aqui em volta são dedicadas a receber as conexões dos fios que vão para o encapsulamento efetivamente. Porque esse circuito aqui, se eu não estou enganado, tem menos de 2 milímetros. Deixa eu verificar aqui. Com uma régua dessa ponta até essa ponta, ele tem 2,2 milímetros. 2.263 micrômetros. Então o tamanho dele é 2,2 por 2,2 milímetros. E cada um desses espaços aqui, que se a gente observar aqui, são camadas só de metalização, são as regiões delimitadas nas quais vão ser conectados os fios que vão para o encapsulamento. Então essas regiões aqui têm 82 por 124 micrômetros. Basicamente, elas têm o diâmetro para encostar um fio de cabelo aqui. Se a gente for levar uma comparação com alguma coisa do mundo real, separado disso aqui, né? Uma proporção de algo do dia a dia. E aqui dentro, então, são as entradas e saídas digitais e alimentações também. E aquelas células que a gente estava estudando, lembrem-se, isso aqui é mais ou menos o diâmetro que poderia encostar um fio de cabelo aqui em cima. Isso aqui são uma daquelas células lá daquela biblioteca. Se a gente clicar aqui nela, a gente consegue identificar. Eu consigo ver as propriedades dela. É a célula chamada EO2X1. Não sei exatamente a função da lógica, eu posso consultar na biblioteca. Mas aqui dentro está uma célula daquelas. Vocês podem ver que as várias células são encostadas uma ao lado da outra aqui. As alimentações positivas e negativas são comuns aqui. Se a gente correr um pouco para cima, um pouco para baixo esse layout aqui, ó, um pouco para cima, essa célula de cima aqui, elas estão de cabeça para baixo, porque a alimentação positiva está aqui e a negativa está aqui. Então, em uma fileira, as células estão na mesma orientação que a gente viu o layout lá, que a gente desenhou elas, e na de cima aqui elas foram invertidas, viradas de cabeça para baixo, em função de que as alimentações estão em posições opostas aqui. E mais um detalhe, se vocês observarem lá, aqueles layouts todos que a gente tem lá, eles só usam basicamente metal 1 para roteamento. Todo mundo que vocês observarem aqui são tipo metal 1, match 1 aqui. Não tem outras camadas de metalização, porque as outras camadas de metalização são reservadas para alimentação. Por exemplo, aqui em volta tem metal 3 e 4 aqui, nessas linhas, que distribuem a alimentação pelo circuito, e também as interconexões entre as portas lógicas. Se a gente parar e olhar aqui, aqui tem uma interconexão, por exemplo, um sinal amarelo que, se eu for olhar aqui, deve ser metal 4. Metal 2 mesmo, ó. Uma interconexão aqui, que eu botei o mouse em cima, aqui também, são interconexões em metais e camadas superiores. E aqui a gente consegue dar um zoom mais próximo ainda e observar bem de perto onde é que dentro daquele chip inteiro lá, que tem 2 por 2 milímetros, a gente vai aproximando em níveis hierárquicos diferentes, vê as células e observa dentro de uma célula aqui um transistor que é tipo NMOS nesse caso aqui. Deixa eu verificar aqui, ground, tipo NMOS aqui, e um transistor tipo PMOS que está aqui nessa região, no meio desses milhões de transistores que são montados aqui no núcleo de um circuito digital. Nós encerramos por aqui a parte da aula síncrona, mas como eu comentei, eu deixei para vocês olharem aqui e fazerem esse exercício de identificar os componentes aqui nessas células lógicas que sobraram para trás. E lembrem-se que tem aquela atividade avaliativa que o prazo é dia 17. Como eu já comentei no início da aula, eu quero que esse prazo seja cumprido, porque a gente já está indo para a reta final e temos pouco mais que 3 aulas aí para encerrar os assuntos e a segunda parte da avaliação ainda.